Bom, de volta, falando mais e mais sobre o fenômeno da corrupção. Vamos lá. Uma correlação que sempre é interessante fazermos é sobre a corrupção e a política. Principalmente no nosso país, há uma ideia, talvez um tanto quanto equivocada, de que determinado partido político é dado a doutrinar os seus agentes para a prática de corrupção, o ambiente é um ambiente de prática de atos ilícitos. Determinada ideologia política tende a ser mais favorável à prática de atos de corrupção. Isso é de uma falta de sensibilidade, uma formação dessa tremenda. Algo que me parece muito claro é que, independente da ideologia política ou do sistema político ou do partido político que seja, a corrupção pode sim fazer parte daquele cenário. E eu falo isso baseado também na afirmação de um dos bons professores que eu tive na Espanha, hoje já falecido, professor Gregório Peças Barba, Universidade Carlos III de Madrid. E ele tem uma frase no livro dele que eu trouxe para vocês aqui, que bem resume o que eu estou dizendo. Acompanhe comigo na tela. A corrupção não é exclusiva de nenhum sistema político, nem de nenhuma ideologia política. Muito pelo contrário, aparece generalizada, abarcando a qualquer sistema político e a qualquer ideologia. Gregório Peças Barba, esse senhor. Volte comigo. Um dos maiores constitucionalistas que eu ouvi falar. E ele dizia: há corrupção em ambientes de ditadura, em ambientes de democracia. Há corrupção em todos os partidos políticos, em maior ou menor intensidade. Independente da ideologia política, existem ambientes onde prolifera-se a corrupção. Então é muito bom que fique claro essa questão de não levarmos a questão da corrupção para determinado sistema político ou determinada ideologia política. Não é isso. A corrupção hoje ela é como um líquido que vai penetrando em todos os segmentos. E, infelizmente, hoje, no cenário político, nós podemos perceber que, infelizmente, dentro de todas as ideologias políticas, nós vamos encontrar pessoas propensas à prática de corrupção e vamos encontrar pessoas sérias e vocacionadas a fazer o bem, embora em pequena quantidade, mas existem. Bom, um dos temas que nós falamos no começo da aula e que eu deixei uma dúvida foi com relação ao conceito de corrupção. Eu disse que uma pessoa que afirma que conceituar corrupção é fácil é uma pessoa que talvez não tenha se debruçado ao estudo da temática. A meu ver, é muito, muito complicado conceituar o que é corrupção. E os motivos são vários, nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu gosto muito de autores que, ao invés de buscarem um conceito concreto, buscam oferecer alguns nortes para a construção e concretização de um conceito que possa abarcar todas as nuances desse fenômeno da corrupção. Engraçado é hoje, eu que milito muito na área acadêmica penal, afirmar que a corrupção não é, nos dias de hoje, objeto de estudo da criminologia como foi no passado. Quem são os grandes estudiosos, em tempos modernos, do fenômeno da corrupção? São criminólogos? Não. São o quê, professor? São economistas. Hoje, os maiores e mais conhecedores, professores, catedráticos sobre o fenômeno da corrupção são economistas. E esses economistas eles têm uma visão muito interessante do fenômeno da corrupção. Por exemplo, citamos
a pessoa que, na minha opinião, mais domina o tema hoje a nível mundial. Susan Rose Ackerman, professora de Universidade Yale, dos Estados Unidos. Professora Rose Ackerman, na minha opinião, e sugiro aqui aos colegas que, se puderem ler livros da professora Rose Ackerman, é uma pessoa à frente do tempo, uma pessoa que tem a visão econômica, mas uma visão muito, muito interessante do fenômeno da corrupção. E ela traz para nós alguns trechos que eu compilei das obras dela e que podem fazer com que nós encontremos algumas particularidades que vão nos ajudar a compreender o conceito de corrupção. Acompanhe comigo na tela. A primeira frase da professora Rose Ackerman, essa senhora que está aí na foto, e o livro que ela tem publicado hoje, La Corrupção e os Governos, em espanhol, e se você compra pela internet, ou Corrupção e Governo, que é uma edição portuguesa. No Brasil, infelizmente, não temos ainda a obra dela. A primeira frase da professora Rose Ackerman: a corrupção ocorre onde se cruzam a riqueza privada e o poder público. Ela representa o uso ilícito da vontade de pagar, traduzido em critério de tomada de decisões que afetam o interesse público. Volta comigo. O que pontuar e destacar dessa primeira frase da professora Rose Ackerman? Essa relação fantástica que ela faz de cruzamento, aonde tem riqueza privada e poder público, dá problema. E aí nós vamos ter, possivelmente, pessoas que vão primar por tomar decisões que vão violar, afetar interesse público. Essa é a primeira observação fantástica que eu faço dos apontamentos da professora Rose Ackerman. Volta comigo na tela. Segunda frase da professora Rose Ackerman: a corrupção é sintoma de que qualquer coisa ocorreu mal na condução do Estado. Volta comigo. Essa frase da Susan Ackerman, para mim, é a mais genial de todas. Onde tem corrupção, há um sintoma de que qualquer coisa aconteceu mal na condução do Estado. Um Estado que está se conduzindo bem, fazendo o seu dever de casa, a corrupção vai aparecer pouco. Vai ser pouquíssima corrupção. Quando ela fala a corrupção é sintoma, a corrupção grande, a corrupção volumosa, ocorre naqueles países onde o Estado está conduzindo mal as coisas. Um Estado onde o dinheiro a ser empregue na saúde não chega e as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais, há algo de errado. Esse dinheiro saiu de um lugar, se saiu e não conseguiu chegar no destino. Idem com relação à educação e outros tantos setores. E essa frase dela casa muito bem com a atual situação do nosso país. Por que o Brasil hoje padece de um cenário terrível de corrupção? Porque alguma coisa está errada nessa condução do Estado. E nós estamos vendo a situação caótica governamental do Brasil de anos para cá. De muitos anos para cá. A cada ano piorando a condução dos interesses públicos. E o Estado conduzindo mal e fazendo com que a corrupção se aperceba desse cenário e possa crescer. As pessoas percebem esse ambiente que o Estado está conduzindo mal e fazem com que os atos de corrupção se tornem fatos corriqueiros, cotidianos. Volte comigo na tela, a terceira e última frase de Rose Ackerman. A corrupção ocorre em função do comportamento rent-seeking, busca de rendas dos agentes políticos e dos burocratas, os quais, uma vez que têm um poder discricionário e informação privilegiada, ampliam suas rendas privadas de maneira ilegal em detrimento do interesse público. Volte comigo. O que a professora Rose Ackerman está querendo dar o recado? Que muitas vezes agentes políticos e burocratas, em razão do poder discricionário que tem em mãos e tendo informações privilegiadas nas mãos, eles fazem com que o interesse público seja colocado lá no final da fila como última coisa a ser observada. E prevalece o patrimonialismo, a satisfação de benefícios próprios, e isso tem tudo a ver
com os grandes casos de corrupção. Vejam um exemplo claro, o ex-governador do Rio de Janeiro, atualmente preso, e que definitivamente desconhece o que é interesse público e construiu todo o seu comportamento voltado à satisfação de interesses pessoais através da prática de atos de corrupção. Bom, além de Rose Susan Ackerman, para mim, talvez a pessoa que mais conhece hoje sobre o fenômeno da corrupção, há outro professor também norte-americano, Robert Krittker, que tem obras fantásticas publicadas em inglês e em espanhol. O Robert Krittker, ele, numa entrevista recente, ele pronunciou-se sobre a situação do Brasil e eu fiquei muito chocado quando eu li essa parte da entrevista, porque pareceu uma grande carapuça que serve ao nosso país, porque em poucas palavras, esse economista, esse grande economista norte-americano, resumiu todo o drama que nós estamos vivendo no nosso país, em razão da corrupção. Fantástica, fantástica a observação clínica e pontual, externa, de alguém que está vendo de fora os nossos problemas. Olha o brilhantismo resumido, conciso, de Krittker sobre a situação do Brasil. Acompanhe comigo na tela. A corrupção simplesmente existe porque estão presentes incentivos para a sua prática. Isso nós já dissemos anteriormente. A partir dessa proposta, é possível abordar o problema inspirado no raciocínio econômico. Já disse, ele é da área da economia, representado pela suposição de que os agentes envolvidos no esquema de corrupção realizam cálculos de custos e benefícios da definição de suas condutas. Também já disse, blocos anteriores, que é tudo calculado, grandes tramas, e às vezes até tramas individuais, os cálculos de custos e benefícios são levados muito a sério. E aí, a pancada. Como uma mudança de consciência moral é algo utópico, imagine superar o famoso jeitinho brasileiro, a saída residiria na reforma das instituições que passariam a sustentar um sistema de dissuasão e incentivos capaz de desestimular o uso da corrupção. A corrupção deixa de ser uma questão moral e passa a ser um problema de política pública. Volta comigo. Fantástica observação do grande Robert Krittker. Ele, de fora, tem consciência de que essa mudança da concepção moral nossa é algo cultural muito arraigado, é algo utópico. E ele chega a dizer, imagine superar o famoso jeitinho brasileiro. A gente sabe que é muito complicado, isso é um trabalho de décadas, de gerações e gerações. E ele propõe, a saída residiria então em reformar as instituições. Reformar as instituições que passariam a conformar e sustentar um sistema de dissuasão e incentivos capaz de desestimular o uso de corrupção. A partir do momento em que as instituições colocarem na cabeça dos seus subordinados que o trabalho deles tem valor, que é reconhecido pelo Estado, pela empresa, no caso de empresa privada, e que a corrupção é algo que não cabe, tendo em vista que a esse funcionário, a esse servidor, é proporcionado todo um aparato, por que esperar a corrupção dessas pessoas? E ele conclui dizendo o seguinte, a corrupção deixa de ser uma questão moral e passa a ser um problema de política pública. Esse é outro ponto que eu gostaria de tratar com muita tranquilidade. Quando nos dispomos a estudar o fenômeno da corrupção, é quase que automática a relação com o tema das políticas públicas. Eu, como promotor de justiça há muitos anos, já estudo a temática de corrupção há bastante tempo, sempre encontro colegas mais jovens, às vezes um pouco mais experientes, do meu estado de Goiás ou de outros estados da federação, que me perguntam, Flávio, eu estou querendo estudar esse fenômeno da corrupção e quero
aplicar isso ao meu trabalho no Ministério Público. Eu digo, primeira coisa, tenta conciliar o que você está lendo sobre corrupção com obras boas que falem sobre política pública. Hoje, o membro do Ministério Público, em especial, ele é chamado a conhecer o tema de políticas públicas, porque as políticas públicas vão fazer diferença no enfrentamento à corrupção. E Kritiker diz que realmente nós temos que colocar a corrupção como um problema de políticas públicas. E aí vem um outro grande dilema a ser resolvido, que é o dilema levantado também no início da aula sobre prevenção ou repressão. Qual o caminho para se obter melhores resultados com relação ao enfrentamento à corrupção? Talvez eu vá decepcionar algum dos alunos ao afirmar que eu estou, já há alguns anos, extremamente consolidado em minhas ideias, no sentido de que me parece que a repressão por si só não leva a lugar nenhum. O Brasil, historicamente, sempre trabalhou com a questão da repressão à corrupção. E a gente pode analisar os resultados efetivos do uso da repressão. A Operação Lava Jato é um bom exemplo. Está se buscando identificar pessoas que praticaram delitos ou até atos de improbidade e sancioná-los. Mas o uso da repressão tão somente, isoladamente, me parece, desculpe o termo, enxugar gelo. Amanhã surgem novos escândalos, novas operações, e o tempo passa e a corrupção como uma bola de neve. Você quer chegar aonde, professor? Eu quero chegar num ponto de afirmar que tenho comigo que a prevenção atualmente é mais eficaz no enfrentamento à corrupção do que a repressão. Não afasto a repressão em hipótese alguma. Só entendo que nós deveríamos, em razão até mesmo dessa dica do Robert Kritiker, trabalharmos mais com políticas públicas na área de prevenção. Podemos fazer isso, não só na área de políticas públicas. Prevenir corrupção para o futuro é dar educação ao povo. É cumprir o mínimo existencial previsto na Carta Constitucional. No dia em que nós prevenirmos bem, iremos reprimir menos. Isso é o ideal. O ideal não é reprimir mais, é prevenir para reprimirmos menos. Isso acontece aonde? Nos países ricos. Nos países que tiveram resultados muitíssimos, altamente positivos, com relação à diminuição dos casos de corrupção. São países que reprimem muito pouco, mas previnem absurdamente bem. E essa talvez seja a chave. Ainda fechando a questão do tema do conceito de corrupção, a corrupção, a palavra corrupção, ela tem uma origem terminológica no latim corruptio omnis, que significa, né, ação ou efeito de corromper, corromper algo. Ano passado, quando se falava de corrupção, falava da putrefação mesmo de carne, de animais, de seres humanos que tinham um cheiro ruim. Isso era corrupção, a putrefação da carne. Isso hoje foi trago para outro conceito hoje, mais ligado a várias áreas, como nós vamos ver, mas etimologicamente, lá no início, a palavra corrupção ela é ligada mais a essa questão da putrefação da carne. Professor, por que é difícil conceituar a corrupção? Tá, eu elenquei para vocês aqui, acompanhe comigo na tela, 4 dificuldades que me parecem cruciais
para se conceituar a corrupção. Primeiro delas, multiplicidade de formas de expressão da corrupção. Inúmeras condutas que muitas delas nem se encontram tipificadas em lei. Volta comigo aqui. É provável que em algum país a corrupção, por exemplo, determinado fato seja considerado corrupção e até tipificado em lei como um ato de corrupção. Em outros, não. Por quê? Porque a corrupção ela acontece de inúmeras formas. Não há como se prever quantas formas de corrupção existem. A cada dia nos deparamos com novas modalidades de prática de atos de corrupção. E o segundo motivo, acompanhe comigo na tela, também interconectado. Mudança dos valores que definem o que uma sociedade entende por corrupção em determinado tempo, numa determinada cultura. Volta comigo. Como é que nós vamos conceituar corrupção? A mesma corrupção, o mesmo conceito de corrupção para a Suécia e para o Chad, um dos países mais pobres da África. Haverá, de acordo com a cultura africana, algumas situações que não são consideradas como atos de corrupção. Já na Suécia, será sim considerado como ato de corrupção. Então, a depender da cultura, a depender da forma como se analisa o fato em si, pode ser considerado corrupção ou não, porque há uma diversidade de povos, uma diversidade de ambientes, e isso faz com que a gente não consiga encontrar um conceito único, unívoco de corrupção. Volte comigo na tela. São formas de condutas ou atitudes praticadas na clandestinidade, secretismo. Bom, o que quer dizer isso? Que, embora esse conceito, essa colocação ela tem que ser um pouco matizada, porque isso consta de obras consagradas, mas eu acho que nem os autores consagrados imaginavam que hoje, em pleno século XXI, se praticam muitas vezes atos de corrupção às escancaradas, sem nenhum tipo de pudor. O secretismo existe. A grande maioria dos atos de corrupção, até serem descobertos, são praticados na clandestinidade. Mas, se nós observarmos, há uma mudança de panorama, no sentido de que hoje se praticam também atos de corrupções abertamente, escancaradamente, sem nenhum pudor. Por quê? Porque há a questão da impunidade, a questão do risco compensatório e, infelizmente, isso dificulta para conceituar a corrupção. Volte comigo na tela. E a última dificuldade para se medir a percepção da corrupção. O que quer dizer isso? Se você começar a estudar a corrupção e começar a ler obras bastante densas, principalmente norte-americanas e de autores europeus, você vai encontrar lá uma divergência muito grande entre grandes autores com relação à confiabilidade dos números ofertados pelas instituições incumbidas de medir a percepção da corrupção. Tem autores que dizem, isso é tudo ilusório, são números fantasiosos, não há como se medir a percepção da corrupção. O quanto, a forma como se mede, ela é muito subjetiva. E já outros dizem, não, as formas de se medir a corrupção hoje são critérios confiáveis e dá para ter uma ideia. Eu acredito, na minha modesta opinião, que as instituições que trabalham com essa medição não conseguem uma medição criteriosa e absoluta, 100% de erro. Mas são índices que nos ajudam muito, muito, muito a compreender as diferenças. Basta você pegar, por exemplo, um índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional e ver que quem está em primeiro lugar sempre é a Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, e que os países africanos ou alguns asiáticos muito pobres estão em último lugar. Há uma diferença muito grande e isso foi demonstrado através da medição dos índices de percepção de corrupção. Então, são coisas que nós temos que pontuar. Por isso, a dificuldade de se conceituar a corrupção. E, ademais,
A corrupção ela tem duas características muito interessantes. É um fenômeno multifacetário. Entendeu? Nós temos corrupção pública, corrupção privada, corrupção política, corrupção eleitoral, vários tipos de corrupção. E é também um fenômeno multidisciplinar. Multidisciplinar no sentido de que envolve uma gama imensa de outras ciências do saber e que tem que ser estudadas para compreensão do fenômeno da corrupção. Isso tem muito a ver também com a questão da conceituação. Por quê? Porque a conceituação ela depende muito da determinação, da visão que cada pessoa tem do fenômeno. Se nós, por exemplo, analisarmos criteriosamente o observador, a pré-compreensão que essa pessoa tem, a gente vai ver que existem várias visões, várias formas de se encarar a corrupção. A gente pode dar um salto, por exemplo, acompanhe comigo na tela. O estudo da corrupção ela envolve uma série de outros saberes. Eu cito para vocês aqui economia, administração pública, filosofia, ciência política, antropologia, sociologia, direito, ética. Volta comigo. Eu me recordo que também nas primeiras aulas do meu doutoramento sobre corrupção na Universidade de Salamanca, na Espanha, quando nos primeiros dias de aula entrou um professor de economia na sala de aula e se apresentou, olha, sou o professor fulano, vem ser professor de vocês aqui na área de economia. E eu fiquei chocado e comentava com alguns brasileiros, falei que deve ter entrado em sala errada, alguém tem que avisá-lo que isso aqui é um doutoramento sobre corrupção. O que tem a ver com economia? E depois nós fomos compreender que nós tivemos aula com de todas essas áreas, desses saberes que são correlatos, para que possamos compreender. Então, isso nos leva também à compreensão de que a visão da pessoa, ela demonstra como é difícil conceituar a corrupção. Por exemplo, nós tínhamos uma professora de ética, que ela tinha uma visão totalmente ligada, obviamente, à ética, e o conceito dela era baseado e fundado na questão ética. Nós tínhamos uma professora, a professora Pilar, de Ciências Políticas, que fundamentava o conceito dela partindo da visão de cientista político que ela era. Vinha o professor de Direito, mais ligado à área de penal, dava um conceito ligado mais à questão de violação de norma penal. Ou seja, o de Sociologia também, o de Economia também. Isso faz com que você tenha diferentes visões sobre a corrupção e isso praticamente impossibilita. Não impossibilita totalmente, mas dificulta muito a gente encontrar um conceito que possa abarcar todas essas visões multidisciplinares do fenômeno da corrupção. Voltamos no próximo bloco.